Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo 119, Salmo de número 119, versículo 129 a 136. Salmo de número 119, Salmo 119, dos versículos 129 a 136. Nos cultos de quarta-feira, nós começamos há 2 semanas com o nosso pastor uma série de estudos intitulada Sim, Eu Creio, na qual temos estudado a respeito de temas e verdades fundamentais da doutrina cristã. Verdades que nós precisamos constantemente revisitar, para que nunca nos esqueçamos delas, para que sempre estejam gravadas com muita firmeza nas nossas mentes e nos nossos corações. Nesta última quarta-feira, falamos a respeito de Jesus Cristo. E na semana anterior, no início da série, estudamos a respeito da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu gostaria de, nessa manhã, investir um pouco mais de tempo ainda no estudo a respeito da Palavra de Deus. E o tema e título que trago para minha fala desta manhã é Verdades Absolutas sobre a Bíblia. Verdades absolutas sobre a Bíblia. Algumas verdades que nós precisamos constantemente olhar, das quais precisamos constantemente ser relembrados, para que estejam sempre gravadas diante dos nossos olhos e possamos caminhar com firmeza, clareza e da maneira correta neste mundo. Salmo de número 119, versículos 129 a 136. O texto diz o seguinte: os teus testemunhos são maravilhosos, e por isso lhes obedeço. A exposição das tuas palavras concede luz e dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Resgata-me da opressão do homem, e assim eu guardarei os teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Nós vamos orar mais uma vez, antes de mergulhar na palavra de Deus. Deus amado, nós te louvamos, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta manhã, e agora nós estamos prestes a ouvir o Senhor falar aos nossos corações, nos relembrando a respeito de algumas verdades absolutas da Bíblia, a tua palavra inspirada. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos identificar a tua voz nas palavras humanas, para que sejamos reanimados na nossa caminhada contigo, para que sejamos encorajados na nossa vida com o Senhor, Pai. Fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você não saiba, mas antes de ingressar no seminário,
e a ordenação pastoral posteriormente, eu cursei física por 3 anos e meio. Não educação física, física. Ali em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a USP, e foram 3 anos e meio extremamente intensos e curiosos. Ali na faculdade de física, eu tive contato com teorias bastante difíceis para a compreensão humana no primeiro momento. Que tempo precioso ali, antes de ser trazido pelo Senhor para o seminário e para o ministério pastoral. E uma das teorias com as quais eu tive um pouco mais de contato naquele tempo, foi uma teoria que, na verdade, mudou o mundo científico desde o início do século passado. No ano de 1905, quando Albert Einstein publicou a sua chamada teoria da relatividade. Eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido falar da teoria da relatividade. Foi uma teoria que revolucionou toda a forma de enxergar a dinâmica e a mecânica astroespacial. Eu não pretendo entrar no que é teoria da relatividade, porque, na verdade, hoje eu não tenho certeza de que eu entendi direito o que é essa teoria. Mas o que é interessante a respeito da teoria da relatividade é que algo que começou como uma teoria física, aplicada a partículas e a elementos, a corpos fora do nosso mundo, logo ganhou o interesse do mundo como um todo. E as pessoas pegaram aquilo que deveria ser aplicado à ciência e começaram a aplicar a toda a sua vida. E a partir daquele momento, o que era absoluto começou a ser relativizado. E daí em diante surgiu a diabólica frase: tudo é relativo. O que Albert Einstein criou e publicou como algo que deveria ser aplicado à ciência, começou a ser usado para todas as áreas da vida de um modo bastante prejudicial. Tudo é relativo. E quando nós paramos para pensar a respeito dessa afirmação à luz da Bíblia, nós chegamos à clara compreensão de que nem tudo é relativo. Há alguns absolutos que regem e devem sim reger a vida cristã. E eu gostaria de compartilhar com você, amado irmão, amada irmã, 4 verdades absolutas a respeito da Bíblia. 4 verdades que não podem, em momento algum, de forma alguma, em hipótese alguma, sair de diante dos seus olhos e dos meus olhos, sair das nossas mentes e corações, para que possamos caminhar com firmeza neste mundo que tem relativizado cada vez mais todos os aspectos da vida. Quando nós olhamos para o Salmo 119, 2 coisas nos chamam a atenção. A primeira delas é o tamanho deste capítulo. São 176 versículos. De longe, o capítulo mais extenso da Bíblia. E isso nos chama a atenção. O Salmo 119 é o capítulo mais extenso da Bíblia. Mas há um segundo fator que brilha diante de nós quando nós olhamos para o Salmo 119. Além do seu tamanho extenso, o seu conteúdo nos chama a atenção. O capítulo inteiro, o maior capítulo da Bíblia, é uma poesia dedicada a falar do valor da Bíblia. O maior capítulo da Palavra de Deus existe como uma ode à própria Bíblia.
Diversos são os termos usados para se referir à palavra de Deus neste capítulo. Mas olha só como todos eles estão contidos nestes versículos que nós lemos. Versículo 129, por exemplo: os teus testemunhos são maravilhosos e por isso lhes obedeço. Versículo 130, a exposição das tuas palavras concede luz e dá entendimento ao simples. 131, abro a minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Versículo 135, faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. 136, meus olhos derramam rios de lágrima, porque os homens não guardam as tuas leis. Diversas palavras, sinônimas todas elas, para se referir a uma coisa: a palavra de Deus. 4 verdades absolutas que jamais podem ser relativizadas a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nós precisamos manter vivas diante dos nossos olhos, firmemente gravadas na nossa mente e coração. Primeira verdade absoluta: toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. A Bíblia é um livro que foi composto de uma forma muito curiosa, uma forma absolutamente singular. Nenhum outro livro na história da humanidade foi composto, foi escrito como a Bíblia foi. A Bíblia é um livro que foi escrito em 3 idiomas diferentes. Você sabe, sem dúvida alguma, se não pelo menos desconfia, que a Bíblia não foi escrita em português. Na verdade, o Antigo Testamento foi escrito na sua maior parte em hebraico, a língua do povo de Deus, e uma pequena parte em aramaico. E o Novo Testamento, todo ele composto em grego. Além de ter sido escrito em 3 idiomas diferentes, a Bíblia é composta de 66 livros e nenhum a mais. 66 livros inspirados por Deus, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E todos esses livros, nenhum a menos e nenhum a mais, são palavra inspirada de Deus. A Bíblia é um livro que foi composto por aproximadamente 40 pessoas diferentes ao longo de um intervalo de 2000 anos. Ainda que tenha sido escrita dessa forma tão peculiar, ao longo de 2000 anos, por 40 pessoas diferentes, que viviam em lugares diferentes e falavam línguas diferentes, uma coisa não muda: toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. E é fundamental nós sermos frequentemente relembrados disso, porque uma das consequências da relativização da vida é que a Bíblia passou a ser retalhada. De modo que hoje não é incomum nós encontrarmos pessoas que até gostam da Bíblia, até acham a Bíblia um livro muito bonito, até acreditam em algumas partes da Bíblia, mas não dá para a gente aceitar tudo da Bíblia, elas dizem. É importante nós sermos relembrados disso, porque hoje não é incomum nós encontrarmos pessoas que dizem: o que Jesus fez e ensinou, eu acredito. Mas no que outras pessoas disseram na Bíblia, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu mesmo, no tempo em que morava em São Paulo, cheguei a ouvir de uma pessoa: olha,
Eu acredito nos evangelhos, eu acredito no que Jesus disse. Mas eu discordo de Paulo em vários aspectos. E eu ouvi isso de um cristão. Eu ouvi isso de um cristão. É importante, é fundamental nós sermos relembrados de que toda a Bíblia é palavra inspirada por Deus, desde o primeiro versículo de Gênesis ao último versículo do livro de Apocalipse. Por todos os 66 livros, Deus fala. Quando nós lemos qualquer um desses versículos, Deus fala. Mesmo que nós tenhamos mais dificuldade de entender, mesmo que sejam as genealogias, mesmo que sejam os capítulos de divisão da terra durante a conquista da terra prometida, em todos os versículos da Bíblia, Deus fala, porque toda ela é palavra inspirada de Deus. Se você, amado irmão, amada irmã, quer ter uma vida vigorosa, se você está meio capenga e quer ter uma vida vigorosa, olha para dentro de você e considera, você tem de fato tomado toda a Bíblia como palavra inspirada de Deus? Tudo que está escrito foi escrito para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, para a nossa correção, para o nosso aperfeiçoamento. Se nós desconsideramos algumas partes, se nós rejeitamos algumas partes, o prejuízo não é de Deus, é nosso. Se você rejeita algumas partes da Bíblia, o prejuízo não é de Deus, é seu. Quem começa a não caminhar mais com firmeza é você. Se você quer ter uma vida vigorosa na presença de Deus, grave isso no seu coração. Toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Ainda que você tenha um pouco de dificuldade de aplicar a sua vida, ainda que haja um pouco de dificuldade de compreender exatamente o que está ali. Mas uma coisa é clara, toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Se você adotar isso como pressuposto da sua vida, sem dúvida alguma, seu coração vai ser aquecido. Você está comigo até aqui? Primeira verdade absoluta, toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Segunda verdade absoluta, a Bíblia é a forma mais segura de conhecer a vontade de Deus. A Bíblia é a forma mais segura de conhecermos a vontade de Deus. Por que é importante a gente dizer e ser relembrado disso? Porque todo cristão genuíno e verdadeiro, todo aquele que nasceu de novo, quer conhecer a vontade de Deus. E olha só que coisa maravilhosa. Nós temos o desejo e o anseio de conhecer a vontade de Deus. E Deus é tão gracioso que fala conosco e nos revela a sua vontade. Ao longo da Bíblia, nós vemos Deus falar e nós lemos Deus falar de várias maneiras. Por meio dos profetas, por meio de anjos, por meio de sonhos, de visões. Todas essas maneiras são maneiras bíblicas pelas quais Deus falou ao seu povo e fala ainda hoje. Mas a maneira suprema e absoluta de eu e você conhecermos a vontade de Deus não é por meio do sonho, da visão, da revelação, do anjo ou qualquer outra forma. A maneira mais clara e segura de eu e você conhecermos a vontade de Deus, e eu sei que você quer conhecer a vontade de Deus, é por meio da Bíblia. Nenhuma dessas formas está acima da palavra de Deus. E, na verdade, se você teve um sonho que você tem certeza que foi de Deus, teve uma visão que você tem absoluta convicção que foi um sonho de Deus, mas esse sonho, essa visão vai contra a Bíblia, acredite, não foi de Deus.
Porque nenhuma forma de Deus falar está acima da Bíblia. É muito curioso que nós queiramos tanto conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque não tem nenhum lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. E aí, o que a gente faz quando a gente quer muito conhecer a vontade de Deus? A gente ora e pede: Senhor, me mostra a tua vontade para a minha vida. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Eu quero estar no centro da tua vontade, Pai. Nós oramos e nos preocupamos em conhecer aquela vontade de Deus que Ele nunca revelou para ninguém. O que Ele quer especificamente para você. Mas a vontade de Deus claramente revelada para todo mundo conhecer, estudar e meditar, que é a Bíblia, quantas vezes nós não deixamos fechada? Se você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida, a orientação do Senhor é Gênesis 1:1 e continua lendo. E sem dúvida alguma você vai encontrar a vontade de Deus para a tua vida. Nenhuma forma de Deus se revelar está acima da palavra de Deus. Guarde isso firme no seu coração. A Bíblia é a forma mais segura de eu e você conhecermos a vontade de Deus. Se você quer conhecer a vontade do Senhor, leia a Bíblia. Ore, busque a Deus e medite na palavra inspirada dele. Afinal de contas, toda ela é inspirada. Em terceiro lugar, terceira verdade absoluta que eu e você precisamos ter sempre diante de nós. A Bíblia contém tudo, absolutamente tudo, o que eu e você precisamos saber. Versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras concede luz e dá entendimento ao simples. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos saber, até o final das nossas vidas. É isso, em outras palavras, que significa dizer que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é plenamente suficiente. Agora, a pergunta que surge é: ela é suficiente para quê? A Bíblia contém tudo o que eu preciso saber sobre o quê? Com qual objetivo? Será que eu não preciso ler nenhum outro livro? Estudar nenhuma outra disciplina? Somente a Bíblia, isso basta para mim? A Bíblia contém tudo o que nós precisamos saber. Ela é suficiente, mas não para todos os aspectos da vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você quiser construir um prédio, se você quiser fazer uma receita na cozinha mais elaborada, você não vai encontrar na Bíblia a receita desse prato elaborado, nem a forma de se construir um prédio, a menos que você queira construir um tabernáculo. Fora isso, você não vai encontrar. Se você precisar fazer uma prova de matemática, você não vai encontrar na Bíblia as respostas para essa prova de matemática. Se você tem uma prova de matemática, não estude a Bíblia esperando passar na prova. Estude um livro de matemática. Mas ainda que a Bíblia não contenha todas as respostas sobre todos os aspectos da vida humana, ela contém tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos e para vivermos de maneira que glorifique o Senhor. Tudo o que eu e você precisamos saber até o fim das nossas vidas para sermos salvos está contido na Bíblia.
É a Bíblia que nos revela que nós somos pecadores. É a Bíblia que nos revela que pelos nossos próprios esforços jamais alcançaremos o Senhor. É a Bíblia que nos revela que Deus se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, vindo a ser homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É a Bíblia que nos revela que Jesus Cristo morreu na cruz, em meu e em seu favor. E quando cremos nele, no nome dele, somos salvos. A Bíblia é suficiente para nos conduzir à salvação. E além disso, a Bíblia contém tudo o que eu e você precisamos saber para vivermos todos os dias da nossa vida, cada momento, cada segundo da nossa vida, de modo que Deus seja glorificado. A Bíblia não vai te ensinar a fazer uma prova de matemática, mas a Bíblia vai te ensinar a fazer uma prova de matemática de forma que Deus seja glorificado. A Bíblia não vai te ensinar em quem votar, mas ela vai te ensinar a votar de modo que Deus seja glorificado. A Bíblia não vai te ensinar a cozinhar um prato elaborado, mas ela vai te ensinar a como fazer isso de modo que Deus seja glorificado, de modo que quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, Deus seja glorificado. A Bíblia não vai te ensinar os procedimentos e as operações matemáticas. Se você tem uma prova para fazer, procure um bom livro e vá estudar matemática. Mas se você quer fazer essa prova de modo que o Senhor seja glorificado, é na Bíblia que você vai encontrar a orientação de que tudo que você fizer, você deve fazer como ao Senhor e não como aos homens. De modo que se você vai estudar para a prova e quer ir bem, se dedique de verdade. É na Bíblia que você vai encontrar orientação de ser honesto, de modo que você vai fugir de meios ilícitos de ser bem-sucedido na prova. É na Bíblia que você vai encontrar a orientação de ser grato ao Senhor pelo bom resultado que você obtiver. Ainda que a Bíblia não te ensine a fazer a prova de matemática, ela te dá orientação, não apenas para a prova, mas para todos os aspectos da vida, a respeito de como viver para a glória do Senhor. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos e para vivermos cada momento da nossa vida de modo que o Senhor seja glorificado. Que não percamos nunca isso de vista. Mas há ainda uma quarta e última verdade, eu te pergunto, você ainda está comigo? Quarta e última verdade absoluta a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra final e absoluta na nossa vida. A Bíblia é a palavra final e absoluta na nossa vida. É a autoridade máxima sobre nós. É tão importante nós sermos relembrados disso nesses dias de relativização e de relativismo. Porque hoje cada um tem a sua verdade. Hoje não é incomum nós conversarmos e encontrarmos pessoas que dizem: isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. É tão importante nós sermos relembrados de que a Bíblia é a palavra final nas nossas vidas, a autoridade máxima sobre nós, porque não é incomum nós encontrarmos pessoas e talvez até mesmo sermos pessoas que colocam a própria opinião acima da Bíblia. A Bíblia diz isso, mas eu acho que talvez seja de outro jeito. A Bíblia está falando uma coisa, mas eu não concordo muito. Eu acho que é por esse caminho. A Bíblia está falando que é assim, mas para mim faz mais sentido que seja assim.
para nós andarmos com firmeza neste mundo, não podemos nos esquecer nunca de que a autoridade máxima sobre as nossas vidas, o parâmetro, o padrão, a regra sobre as nossas vidas, não são as nossas opiniões, não são os nossos sentimentos e como o nosso coração nos engana, não é a opinião de outras pessoas. A autoridade máxima sobre as nossas vidas é e sempre vai ser a palavra de Deus. Não podemos nos esquecer nunca disso. E eu tenho um lembrete para mim mesmo de que a Bíblia sempre é a palavra final sobre a minha vida. Alguns irmãos conhecem o meu lembrete, que é essa garrafa azul. Quem conhece a garrafa azul? Algumas pessoas conhecem a garrafa azul. Quando eu digo para você que a Bíblia é a autoridade máxima e absoluta, isso significa dizer que ainda que você pense diferente, ainda que você creia diferente, ainda que o seu coração te diga que é diferente, a Bíblia tem a razão. Eu te pergunto, e você pode responder com bastante força, de que cor é esta garrafa? De que cor é esta garrafa? Alguém tem dúvida de que ela é azul? A gente está olhando, ela está aqui na minha mão, diante de todos nós, uma garrafa azul. Ninguém tem dúvida disso. A gente afirma até a morte, essa garrafa é azul. E se alguém disser outra coisa, o que a gente vai pensar é, ou essa pessoa está mentindo ou ela está doida. Uma das duas coisas. Porque não é possível alguém dizer que essa garrafa não é azul. Agora imagina que você está lendo na sua Bíblia um dia, você está fazendo a sua devocional e você lê na sua Bíblia. Eis que a garrafa que o pastor segura é vermelha. Eu te pergunto, você leu isso na Bíblia, eu te pergunto, que cor é essa garrafa? Que cor é essa garrafa? Você está fazendo a sua devocional de manhã cedinho e você lê, eis que a garrafa que o pastor segura é vermelha. Que cor é essa garrafa? Se você leu na Bíblia que essa garrafa é vermelha, que cor é essa garrafa? Se você leu na Bíblia que a garrafa é vermelha, que cor é essa garrafa? Não importa se a gente está enxergando azul, não importa se eu estou segurando ela e eu tenho certeza de que ela é azul, não importa se todos nós achamos que ela é azul. Se a Bíblia disse que ela é vermelha, que cor é essa garrafa? Vermelha. Olha que bela garrafa vermelha eu tenho. É isso que significa dizer que a Bíblia é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. A gente ri e brinca com relação à garrafa, mas muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. A Bíblia aponta um caminho, aponta um direcionamento, e nós teimamos em seguir outra direção. E nós insistimos em ir por outro caminho, achando que a Bíblia pode estar desatualizada, achando que a Bíblia pode estar equivocada, achando que a Bíblia talvez não se aplique a nós em determinado momento. A Bíblia é a palavra absoluta de Deus. Ainda que eu e você tenhamos impressões diferentes, não tenha dúvida, se em algum momento você discordar da Bíblia, se em algum momento a Bíblia apontar uma direção e você achar que é por outra direção, não tenha dúvida, você está errado e a Bíblia está certa. Que não nos esqueçamos nunca dessas 4 verdades absolutas. A Bíblia, toda a Bíblia, é palavra de Deus. A Bíblia é a forma mais segura
de conhecermos a vontade de Deus. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos fazer ou saber para sermos salvos e para vivermos para a glória de Deus. E a Bíblia é a autoridade máxima, absoluta e final sobre as nossas vidas. E sempre que você me vê com essa garrafinha vermelha, que você seja relembrado disso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu aproveito para adiantar, daqui a algumas semanas, a equipe da coordenação da Escola Bíblica está preparando com muito carinho para daqui a algumas semanas um brevíssimo curso sobre a Bíblia. Como estudar a Bíblia, como ouvir Deus falar através da palavra inspirada. Assim que tivermos todas as informações, divulgaremos e você está mais do que convidado, convidada. Na verdade, você está encorajado, desafiado a estar junto conosco na Escola Bíblica, mergulhando nesse livro que concede luz e dá entendimento ao simples. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixa sem direcionamento neste mundo, mas pelo contrário nos deu a Tua palavra inerrante, infalível, suficiente para vivermos e nos portarmos sobre esta terra de modo que o Senhor seja exaltado, Pai. Não permita nunca que estas verdades fujam de diante dos nossos olhos, mas que, pelo contrário, mergulhemos cada vez mais na Tua palavra, buscando conhecer o Senhor, aprendendo a amar o Senhor, vivendo de uma forma que traga honra para Ti, Pai. Não nos permita esquecer nunca de que a autoridade máxima, final e absoluta sobre as nossas vidas não são as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que aparentemente enxergamos, mas sim a Tua palavra que nunca erra e nunca falha, Pai. Coloca nos nossos corações amor pela Tua palavra e nos ajuda a viver aprendendo cada dia mais a respeito do Senhor, Pai. E agora que vamos para os nossos lares, te pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos guarde por todo este restante de dia e desde já prepare os nossos corações para tudo aquilo que ouviremos e receberemos da parte do Senhor no culto desta noite. Nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.